voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor, ela é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o sírio como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Essa voz que precisamos ouvir. É essa voz que precisamos ser guiados dia após dia. A tua voz é poderosa. A tua voz, Senhor, ela quebra, ela despedaça os cedros, os carvalhos, as madeiras mais fortes. Senhor, não há nada que possa resistir à tua voz. Que possamos, em nome de Jesus, ter esse coração rendido a ti, rendido à tua voz. Há tantas vozes, Senhor, neste tempo, mas somente uma voz devemos ouvir neste tempo, que é a tua voz. Espírito Santo de Deus, nos ajude. Espírito Santo de Deus, fortaleça a tua igreja, em nome de Jesus, para que não sejamos enganados nesse tempo, com tantas vozes que têm nos cercados, tantas vozes. A tua voz tem que reinar em nossas vidas. A tua voz tem que reinar nas nossas casas. A tua voz tem que reinar, ó Deus, nas nossas famílias. Ó Deus, a tua voz tem que reinar entre os casais, a tua voz tem que reinar entre os filhos, a tua voz tem que reinar, Senhor, sobre este ministério, a tua voz tem que reinar sobre a tua igreja, sobre a terra, a tua voz tem que reinar sobre essa nação, a tua voz tem que reinar. E nós queremos ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir a tua voz. A tua palavra diz: se ouvirmos a tua voz, as bênçãos virão sobre as nossas vidas. As bênçãos do Senhor virão sobre a nossa vida. A tua voz destrói os inimigos. Quando entendemos a tua voz, nos posicionamos, não saímos do lugar certo que o Senhor nos colocou. Ficamos, permanecemos, somos obedientes, não retrocedemos. O medo não nos apavora. O medo não nos paralisa. A tua voz faz nos avançar. A tua voz faz a gente, Senhor, ó Deus, correr para o propósito, correr para aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, esse tempo oportuno na terra. É um privilégio, Senhor, fazer parte do teu reino. E acima de tudo é um privilégio poder ouvir a tua voz. Esta voz que é uma voz poderosa, voz de muitas águas.
É neste lugar que como igreja precisamos estar. E é neste lugar como igreja que não podemos sair. Devemos permanecer neste lugar. Espírito Santo de Deus, nos ajude, nos guie, nos fortaleça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue a falar aos nossos corações aqui nesta manhã. Eu sei que o Senhor está falando desde o começo, Senhor, dessa celebração. Ó Deus, continue a falar aos nossos corações. Eu creio que hoje será um culto, Senhor. Ó Deus, ó Pai, onde o Senhor tem muitas coisas ainda para fazer. Eu sei que o Teu Espírito está se movendo em nossas vidas, em nossos corações. Em nome de Jesus, que os nossos corações estejam abertos. Abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nosso espírito esteja também aberto. Em nome de Jesus, ouvidos abertos. Não só ouvidos, Senhor, físico, mas ouvidos espirituais. Para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque a Tua palavra nos ensina que quando conhecemos a Tua verdade, quando conhecemos a Ti, essa verdade nos liberta. Nos liberta de todo cativeiro, nos liberta de todo engano que Satanás tem levantado através dessas vozes. A Tua verdade nos liberta. Ó Deus, queremos a cada dia mais esta verdade em nossos corações, porque ela, Senhor, nos liberta. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Espírito Santo de Deus, continue a falar, a ministrar em cada coração. Tu tem total liberdade neste lugar, para que Cristo seja glorificado, para que Cristo seja exaltado, adorado neste lugar e através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Graça e paz. Bom dia a todos. Muito obrigado, Ministério Artes. Daqui a pouco vocês voltam. E aí, tá todo mundo bem? Glória a Deus pela sua vida que está aqui nesta manhã. Me alegro bastante por ver cada um aqui. Que bênção, né? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos continuar falando aqui um pouco sobre essas vozes que têm se levantado no nosso tempo, e que muitas vezes essas vozes têm roubado os propósitos e os sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Não negocie com as vozes. Quando realmente vivemos debaixo da voz do Senhor, dessa voz poderosa dEle, guiados pelo Espírito Santo, essas vozes, elas perdem força em nossas vidas. Não que elas não vão atuar em nossas vidas. Em muitos momentos, eu mesma passo por muitas situações como essa, ouvindo essas vozes. E são lutas constantes. E como é difícil, muitas vezes, né, você calar essas vozes. Mas aí quando lembramos dos propósitos, das promessas de Deus, trazemos o poder da palavra, essas vozes elas vão se enfraquecendo em nossas vidas. Então nós não podemos alimentar essas vozes. E o problema da nossa geração, não só da nossa geração, mas eu acredito que em todos os momentos da história da igreja, essas vozes sempre falaram. Essa voz, na verdade, ela fala desde o Éden. É verdade ou não é? Essa voz, ela fala desde o Éden. Adão caiu por causa dessa voz. E quantos outros patriarcas, né, quantos outros homens de Deus, né, caíram, muitas vezes, ficaram fracos por ouvir essa voz. Então, a palavra de Deus tem muito para nos ensinar. Essas vozes têm o poder de arrancar a fé dentro de nós. Assim nos deixamos fracos, como a criptonita do Superman. Quem já assistiu Superman aqui? Só? Ninguém mais assistiu Superman? Ninguém conhece a história do Superman?
A gente sabe que na história do Superman existe uma criptonita, né? E que essa criptonita, quando fica próximo dele, enfraquece, tira todo o poder de Superman. Na verdade, todo herói ele tem, né, um calcanhar de Aquiles. Todo super-herói tem. E o Superman é a criptonita. Tem um livro do John Bevere, muito interessante, não sei se alguns de vocês já leram, eu já li, que fala que é a criptonita, o que pode nos enfraquecer na nossa vida cristã. E ele traz vários pontos ali, muito interessante. E essas vozes, elas têm um poder com uma criptonita em nossa vida para nos enfraquecer. Isso é muito bem claro, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Agora, nós precisamos decidir, quando essa voz bate na nossa porta, se a gente vai deixá-la entrar ou não. Ela vem, e nós sabemos que essa voz não é a voz de Deus. E ela vem e bate na nossa alma. E nós precisamos decidir se a gente vai abrir para ela ou não. E muitas vezes nós não só abrimos a porta, como deixamos ela morar dentro da nossa casa. Ela mora dentro da nossa casa. Ela se torna um hóspede vitalício. E permanece ali. E fica naquele lugar. E ali ela vai destruindo todos os nossos sonhos. Tudo aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Eu não sei que tipo de voz que você está ouvindo nesse tempo. Talvez você está ouvindo um tipo de voz dizendo assim: sou uma pessoa fraca e insegura. Talvez você possa estar ouvindo uma voz que diz: nunca vou prosperar. Ou você pode estar ouvindo uma voz dizendo que Deus não tem sonhos para você. Deus tem sonho por mão da direita, por mão da esquerda, por mão da frente, por mão da trás, mas não tem para você. E essas vozes são simples, queridos. Elas são simples, são frases simples. Muitas vezes não são frases de impacto. São coisas simples na nossa vida. Muitas vezes essa voz está dizendo que você nunca vai mudar. Você nasceu assim e vai ficar assim. Muitas vezes essa voz está dizendo que a sua vida não tem jeito. Talvez essa voz está dizendo assim que você nunca vai romper na sua vida espiritual. Eu não sei qual é a voz que fala dentro de você. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, nos posicionar em nosso tempo e entender que a voz do Senhor ela é poderosa. E nós precisamos nos mover no poder da voz do Senhor. A voz do Senhor nada mais é do que a palavra de Cristo. A palavra do Senhor em nossas vidas. Essa voz despedaça, destrói tudo que o inimigo tenta levantar contra ti. E eu quero levar vocês a alguma... Não sei até onde nós vamos conseguir. Mas tem várias passagens na Bíblia aqui. Mas uma das elas que eu quero levar vocês é em Êxodo 8:25. Vozes que se levantaram no tempo de Moisés. Vamos lá? Êxodo 8:25. Olha só o que essa voz está dizendo. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Nós sabemos muito bem que essa passagem nada mais é de quando Moisés está indo diante de Faraó, pedindo para libertar o povo. Ele tem um comando de Deus: vai e liberta o meu povo. Nós temos um comando de Deus nas nossas vidas, amém? Nós temos um comando de Deus. Nós somos chamados não só para nos libertar através de Cristo, mas para que a gente seja um instrumento de libertação também. E Moisés aqui se levanta para libertar um povo e ele vai até Faraó. E a primeira proposta de Faraó, o que ele diz? Vão oferecer sacrifício ao seu Deus e não saiam do país. É a primeira proposta
indecente que Faraó faz. Mas Moisés não ouve essa proposta, não se rende à sua proposta. Por quê? Porque ele tinha um direcionamento de Deus. Tira meu povo do Egito. É esse o teu chamado, é esse o teu propósito. Tira o meu povo do Egito. Mas Moisés não negociou com Faraó. Moisés não negocia com Faraó. E é uma voz que aqui está, e é uma voz forte. Faraó é considerado, como diz hoje, né? Nosso presidente da República é uma voz forte. Como a nossa rainha que acabou de partir, nossa rainha não, né? Rainha deles lá, né? A rainha Elizabeth que partiu essa semana. Era uma voz poderosa, não era na nação dela? Uma voz poderosa na nação dela. Faraó era a voz mais poderosa naquele tempo no Egito. E a gente sabe que Faraó significa, ele simboliza Satanás, o teu inimigo, o teu adversário. Qual que é a segunda proposta que Faraó faz? Está lá em Êxodo 8:28. Disse o Faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor seu Deus no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Olha outra proposta indecente, dizendo assim: tem uma vida de meia boca, sirva a Deus assim, ó. Sirva a Deus em cima do muro, não se posicione não. Tem uma vida assim, sabe? De crente e não crente. É essa a proposta que o Faraó está fazendo aqui. Qual que é a terceira proposta de Faraó? Está lá em Êxodo 10:24. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó e lhes disse: vão e preste culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor. Disse-lhe o Faraó: vocês vão precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do Faraó. Literalmente aqui, o espírito de Satanás, que tem operado em nossa geração, diz: sua casa não serve a Deus. Mas o que a palavra de Deus nos diz? O que a palavra de Deus nos ensina? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é a palavra de Deus que tem que governar as nossas vidas. E aqui existe uma proposta dizendo, uma voz dizendo: só vai os homens. As mulheres ficam, as crianças ficam. São vozes. Vozes tentando negociar. Mas aquele que tem o direcionamento de Deus, que ouve a voz de Deus, que é guiado pelo Espírito de Deus, não negocia com as vozes. Moisés, o que ele fala? Foi expulso, vira as costas e vai embora. Não me rendo. Vamos todos. Porque Deus disse que nós vamos ser libertos do Egito. Vai e liberta o meu povo do Egito. Ele teve um comando, ele teve uma direção. E quantos comandos e direções nós temos em nossas vidas? E muitas vezes nós não conseguimos cumprir, porque estamos ouvindo vozes. Somos chamados para curar vidas, somos chamados para libertar vidas. Temos recebido muito e precisamos dar. Mas muitas vezes essas vozes ficam dizendo que não chegou o nosso tempo. Ficam dizendo que não é a nossa vez ainda. Fica dizendo: não, meu filho, você ainda precisa de muita restauração ainda. Então acelera a restauração em nome de Jesus. O que nós estamos esperando? O
que nós estamos esperando para viver os propósitos e sonhos que Deus tem para cada um aqui neste lugar. São propósitos diferentes, mas Deus tem um propósito para cada um aqui neste lugar. E o nosso propósito não é ter uma vida sem se envolver com o reino, sem se comprometer com o reino. A nossa vida é chamada para se comprometer com o reino. E qual que é a última proposta de Faraó? Está lá em... Deixa eu pegar aqui. Em Êxodo 10, 24. Olha só. Então Faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixe somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. O que Satanás está dizendo aqui para o povo de Deus? Vocês podem ir, mas vocês vão pobre. Vocês podem ir, mas vocês vão sem recursos. A sua vida vai continuar miserável. Você não vai prosperar. Quer servir a Deus? Vai, pode ir servir a Deus. Mas você vai ser miserável. Você não vai levar nada. Mas o que é tremendo aqui, que Moisés não deixa nenhuma unha no Egito. A palavra de Deus que não deixou uma unha no Egito. O povo, quando sai do Egito, sai próspero. Sai próspero. Por quê? Porque houve um líder que se posicionou e ouviu a voz de Deus. Não porque um povo se posicionou. O povo estava doente. O povo estava arrebentado por 400 anos de escravidão. 400 anos de escravidão. 400 anos aqueles homens estavam ali sendo açoitados. Não só no físico, mas na alma. Aqueles homens estavam sendo açoitados. A alma deles estava dilaceradas, destruídas. Mas Deus levanta um libertador naquele tempo. E eu entendo neste lugar que nós somos libertadores de Deus. Amém? Posso ouvir um amém seu aqui neste lugar? Um amém empolgante? Que você é um libertador de Deus para a sua geração? Amém? Você pode dizer isso comigo? Eu sou um libertador de Deus na minha geração. Nós somos chamados para libertar. Mas é interessante que quando a gente... Vamos lá em Êxodo. Quero levar vocês para Êxodo novamente. Um pouquinho para trás, nós já estamos em Êxodo, né? Um pouquinho para trás, capítulo 5, a partir do verso 4. Olha só. O que acontece quando nós nos posicionamos em ouvir a voz de Deus? O que acontece no mundo espiritual? Existe algo que acontece no mundo espiritual quando você se posiciona e você é obediente em ouvir a voz de Deus. Quando você para de negociar com o reino das trevas. Quando você para de negociar com o reino das trevas, Satanás, ele vai se levantar com força. E o que Satanás faz? Quando nós começamos a ouvir a voz de Deus. Olha só, vamos prestar atenção aqui, vamos lá. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: esta gente já está tão numerosa e vocês ainda não sabem, vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneça mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palhas, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão chamando: iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho dessa gente, para que se cumpra suas tarefas e não deem atenção às mentiras. Quando começamos a ouvir a voz de Deus,
quando começamos a nos posicionar no reino de Deus, como esse povo começou a acreditar no sonho, no proposta que Moisés estava trazendo, o que acontece? Jugo, trabalho, distração. Eu sei porque eu vivi isso na minha vida. Quando eu estava naquele momento na minha vida assim, opa, agora as coisas vão começar a fluir. Agora as coisas vão começar a fluir. Parece que vinha mais jugo, mais peso, mais tribulação. Estou falando alguma mentira aqui? Vocês estão tão quietinhos. Estou falando alguma mentira? Não. Toda vez que você for se posicionar em Deus, em algo, em um projeto, algo para o reino de Deus, que vai glorificar o Senhor, tenha certeza, Satanás se levanta, dizendo, você não vai. Vou trazer peso para você, você vai trabalhar mais do que está trabalhando. Aí vem o teu chefe, que é uma bênção, e traz mais serviço para você. Aí você fica trabalhando de madrugada. Quem já trabalhou aqui de madrugada já? Trabalhou no serviço e trabalhou de madrugada. Olha quantas mãos. E muitas vezes você talvez não precisa ter um trabalho secular. Você pode ter uma dona de casa. Mas vou falar para você, o teu dia fica atribulado. Parece problema para tudo que é lado, para que você se canse. Para que você se canse. Então, nós que temos uma visão de libertadores, precisamos nos posicionar neste lugar e já levantando, fazendo libertação. Se você está passando por essa situação. Pai, em nome de Jesus, eu consagro esse dia diante do Senhor. Que todo intento de Satanás contra a minha vida, contra tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida neste dia, cai por terra em nome de Jesus. Demônio, sai da minha frente. Sai da minha frente. Levanta a tua espada e comece a guerrear com Satanás. Se o seu dia está tribulado assim, se você tem passado dia após dias de tribulações, isso é fato, não é mentira. Toda vez que nos posicionamos para algo no reino de Deus, Satanás se levanta com mais força contra a tua vida para te parar, para te amedrontar e dizendo o seguinte, você não vai não, tu vai ficar aqui. Vai ficar cansado, vai ficar sobrecarregado. É esse o intento de Satanás. E o que acontece quando vem esse peso sobre nós? Ficamos desanimados. Como eu estava falando agora há pouco, vamos continuar lendo aqui? A partir do versículo 10, eu parei no 9, vamos lá? Os feitores dos capatazes foram dizer ao povo, assim diz o faraó, já não darei palha a vocês, saiam e recolham onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. E o povo então espalhou por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar de palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam dizendo, completem a mesma tarefa diária que foi exigida de vocês quando tinham palha. Os capatazes israelitas indicados pelos feitores de faraó eram espancados e interrogados, porque não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores. Versículo 15, então os capatazes israelitas foram apelar para faraó. Por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, seus servos, não recebemos palha e contudo nos dizem, faça tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó, preguiçosos que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo, iremos oferecer sacrifício ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao sair da presença de faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram, o Senhor os examine e os julguem. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós. Vamos repetir essa passagem? Vamos?
Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhe puseram nas mãos uma espada para nos matar. Quando você se posiciona no reino, quando você começa a ouvir o teu profeta, o profeta de Deus na tua vida, o teu pastor, um homem guiado por Deus, Satanás se levanta. Ele traz esse ódio, dizendo: você não vai avançar, você não vai prosperar, você não vai sair desse cativeiro. Você foi escravo tantos anos, você continuará sendo escravo. Essas vozes nos escravizam. Quero levar vocês a uma outra passagem, que está lá no livro de Neemias, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Neemias, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até eu ainda não tivesse colocado as portas dos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhe mensageiros com essa resposta. Vamos repetir juntos? Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. E todas elas, dei-lhes a mesma resposta. Aqui é uma outra voz que se levanta num outro tempo. Acabamos de falar de uma voz que se levantou num tempo que foi Moisés para libertar o povo do Egito. E aqui existe uma voz de Neemias restaurando um povo. E a gente vê que o cenário não muda. Satanás se levanta novamente para roubar os sonhos e os projetos de Deus. E na nossa vida não é diferente. Tudo que foi escrito para o nosso ensinamento. Tudo foi escrito para o nosso ensinamento. Interessante que o diabo, ele não é criativo. Ele não muda as estratégias. Sempre são as mesmas. Ele sempre vem da mesma maneira. O problema somos nós, que muitas vezes não entendemos. Não ouvimos a voz do Senhor. Porque quando tem a voz do Senhor, quando a presença da voz do Senhor está ali, não tem inimigo que tira você do propósito. Não tem inimigo que arranca você do propósito. Porque a voz do Senhor, ela é poderosa dentro de você. E você é guiado por essa voz te dá a direção para onde você tem que ir. E o que você tem que fazer no seu tempo. Naquele exato momento da sua vida. Porque a palavra de Deus diz, né? Que há tempo para todas as coisas. Eu achei interessante quando o pastor Kobe liberou uma palavra sobre nós aqui neste lugar. E ele disse: coisas que você orou por anos, desejou por anos, você vai começar a pisar agora. É só 30 anos, mais nada. Quem quer esperar 30 anos aqui? Muitas vezes a gente acha que as coisas são assim. Não são. É persistência. É permanecer. É insistir. Não desistir. Continuar. Cansou? Continua. Cansou? Continua. Porque o renovo vem do Senhor. Ele renova as suas forças, renova a tua alegria, renova tudo aquilo que precisa ser renovado. Está difícil a luta? Está difícil a batalha? Continua, não desista. Existe uma promessa?
Não abra mão dela. Não negocie com as vozes. E muitas vezes são vozes tão sutis, são vozes meigas muitas vezes, vozes doces que ouvimos. Essas que mais me incomodam são essas vozes doces. Porque muita gente acha que as vozes vão vir, né? Com uma voz assim, das trevas. O que mais me incomoda é quando as vozes vêm doce. Elas vêm como quem não quer nada. Tipo, ai, sabe, não sei bem, eu ouvi isso. Ó, não é fofoca, tá? Não estou falando nada, não estou falando mal de ninguém. Estou te alertando. Vozes muitas vezes que vêm dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Vozes doces. Vozes muitas vezes de pessoas que amamos muito. São pessoas muito especiais para nós. Mas aí eu pergunto, essa voz ela é guiada por Deus? Se essa voz não tem o Espírito de Deus na vida dela, não ouça. Existem muitas vozes doces que estamos ouvindo em nossa geração e estamos nos perdendo. Quer uma voz mais doce que uma mãe? Agora, se não for uma mãe guiada pelo Espírito Santo, desculpa, ela não deve ser ouvida. Devemos parar e ouvir vozes que são guiadas por Deus. Precisamos. Gostaria de levar vocês agora em Lucas capítulo 4, versículo 3, a partir do versículo 3. Lucas 4, a partir do versículo 3. O diabo lhe disse: se você é o filho de Deus, mande essa pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a outro lugar alto e mostrou-lhe um relance de todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dados. Sem vergonha, não foi dado nada, ele roubou. E posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para lhe guardarem com as mãos, e eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo levou até a ocasião oportuna. Se até Jesus ouviu as vozes, nós não ouviremos? Não podemos ser orgulhosos, arrogantes e dizer que não estamos ouvindo vozes. Se até Jesus ouviu vozes e se posicionou, ai de nós, se não nos posicionarmos no poder da palavra, como Ele fez. As vozes estão aí, as vozes estão ecoando, as vozes estão gritando, ou elas estão até sussurrando, ou elas estão até doces demais, mas as vozes estão aí para nos paralisar e para roubar todos os sonhos e os projetos que Deus tem para a tua vida. Isso não é jargão, não. Deus tem sonhos e projetos sobre a tua vida, mas vai depender da nossa postura para viver essas promessas de Deus. Interessante, tem uma frase bem conhecida que diz que Adão caiu no jardim e Jesus venceu Satanás no deserto. Então, meu querido, não é o lugar que vai determinar a tua vitória. Amém?
Porque muitas vezes achamos que o lugar determina a nossa vitória. Achamos que precisamos estar assim, sabe? No topo, precisamos estar num lugar próspero. Precisamos, muitas vezes, conhecer muito da Bíblia. Precisamos ser, muitas vezes, teólogos. Não, você precisa ser cristão. Você precisa viver a palavra de Deus. Você precisa se posicionar e crer. E crer no que Deus pode fazer em sua vida, através da sua vida. E calar essas vozes. E precisamos avançar como igreja. Em nome de Jesus. Precisamos avançar como pessoa, como indivíduo. Precisamos avançar como família. Nossa família tem que ser plena. Nossa vida tem que ser plena. Nosso ministério tem que ser pleno. Precisamos avançar. Deus nos fez seres plenos. Deus nos deu autoridade, Deus nos deu governo sobre a terra. E que nós estamos fazendo com esse governo que Deus nos deu? Entregando muitas vezes para a mão do inimigo. Como Adão fez. Em Deuteronômio 28, gostaria de ler na versão Almeida Revista e Corrigida. Vamos lá? Deuteronômio 28. Olha só o que diz o primeiro versículo de Deuteronômio. É muito conhecido por nós, cristãos, porque aqui fala sobre bênçãos e fala sobre maldições. Vamos ler juntos? E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aleluia! Se, é uma condição. Se, depende de um posicionamento. Se ouvires, o Senhor está dizendo o seguinte: você precisa me ouvir. Para você comer o melhor da terra, para que as bênçãos corram atrás de você, para que você seja próspero, você seja abençoado, para que você não seja escravo de Satanás, você precisa me ouvir. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Precisamos ouvir. Tem algumas versões que falam de obedecer, mas eu quis trazer em especial essa versão porque fala de ouvir. Precisamos ouvir. E muitas vezes estamos ouvindo tanta coisa que não presta. Por isso que a nossa vida muitas vezes não está prosperando e não sai do lugar. Porque nós estamos ouvindo a voz certa. Precisamos estar debaixo dessa voz. Há uns anos atrás eu ministrei nesse altar aqui sobre a voz de muitas águas. E eu falei do poder dessas águas. Eu não sei se alguma pessoa teve experiência aqui, eu já tive, de ficar debaixo de uma cachoeira. Quem já teve essa experiência aqui deste lugar? De estar debaixo de uma cachoeira. A água é violenta. Mas você está apanhando dela, né? Você sai com uma massagem assim, você apanha da água. Tão violenta aquela força que ela tem. E é uma cachoeira muitas vezes, não é muito, né? Com aquelas águas, muitos volumes de águas. Uma água até tranquila. Mas quando você está debaixo daquelas águas, diga para mim, quem teve essa experiência, você consegue ouvir alguma coisa do seu lado? Não, você não consegue ouvir nada. Porque essa voz está governando a tua vida. Essa água está governando ali, ela está com uma pressão sobre você. E é essa voz que precisamos ter nos nossos dias, na nossa vida. Precisamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, igreja. Eu não estou falando só aqui questão de ministério, não. Eu estou falando em todas as áreas da sua vida. Todas, 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 todas.
Eu quero ver você uma pessoa plena. Eu quero ver sua família vivendo na plenitude. Porque quando nós somos plenos como pessoa, somos plenos em família, é um resultado o seu ministério ser pleno. Então precisamos buscar essa plenitude que está na voz do Senhor. Eu gostaria de chamar os ministros de louvor no altar. Nós vamos ter um tempo especial agora com a igreja. Quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu creio nas impressões que Deus me traz. Eu tenho muito cuidado de não ser guiada por impulsos, por alma. E o Senhor disse: existem vozes. Eu tenho muito para entregar. Mas tem vozes. Vozes amedrontando o meu povo. E ele disse, o Espírito disse para mim: Priscila, tome cuidado com as vozes. E eu passo luta como vocês passam. Se eu fosse ouvir as vozes, tenha certeza, eu não estaria aqui hoje. Tenha convicção disso, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, se eu fosse ouvir vozes. Eu não estaria morando onde eu moro hoje, se eu estivesse ouvindo as vozes. É uma luta constante. Eu luto com ela todos os dias. Todos os dias. Desde a hora que eu levanto até a hora que eu deito. São vozes. Vozes tentando roubar o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Cada um tem um chamado aqui neste lugar. Cada um tem uma promessa de Deus sobre a tua vida neste lugar. Mas ainda eu vejo vidas ainda que não vivem a totalidade de Deus, porque estão ouvindo vozes. E precisamos, queridos, em nome de Jesus, nos posicionar e ouvir a voz do Senhor. Sermos guiados pelo Espírito Santo. Amém? Eu gostaria nesse momento, acima de tudo, nós vamos ter um tempo de ministração aqui neste lugar. Estamos fazendo um culto meio libertação. Nós teremos um tempo de ministração, nós vamos ministrar sobre o povo, nós pastores, Gisele, Miquil, eu, pastor. Nós estaremos ministrando, o pastor Félix e Liana não está aí, né? Não estão. Nós vamos ministrar sobre o povo, sobre vocês. Sabe por quê, queridos? Eu anseio que vocês venham romper. Eu sei que Deus tem feito muitas coisas aqui neste lugar. Eu não desmereço isso. Quantas coisas Deus fez aqui neste lugar. E eu me alegro e me regozijo no Senhor por todos os feitos dele. Por todos. Mas eu sei que Deus tem mais. Mas eu sei que Deus tem mais. É como você vê um filho e você sabe que o filho tem potencial. E muitas vezes você vê o filho ali, muitas vezes atrofiado. Deus tem mais. Se atreva em avançar, seja ousado e pare de ouvir essas vozes mentirosas. Vozes que se levantaram em toda a história da igreja para parar e paralisar. Nós somos resultado de um povo que foi liberto no Egito. Nós somos resultados de um povo que perseverou na reconstrução dos muros. E teve um restaurador chamado Neemias que não parou para ouvir vozes. Mas ele tinha uma convicção forte. Deus disse: vai, reconstrua Jerusalém. Vai, reconstrua Jerusalém. Vá consolar aquele povo que está em aflição. Vá. E ele foi, ele obedeceu. Ele ouviu a voz e obedeceu.
Nós somos resultados de tudo isso hoje, queridos, e não podemos merecer. Se eles venceram, se eles entenderam a voz em seu tempo, nós precisamos entender como igreja. E hoje muito mais, porque hoje nós temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Que privilégio! Que privilégio nós temos hoje. Neemias não teve esse privilégio, Moisés não teve esse privilégio. Nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, habitando dentro de nós. E quem fará não somos nós, quem fará é Ele. O que Ele precisa do seu posicionamento. Se você dizer assim, eis-me aqui, envia-me. Ele só precisa da tua liberação. Assim como o inimigo precisa da nossa liberação, das portas abertas do nosso coração para fazer o estrago. Só que ele nos engana. É diferente. O Espírito de Deus, ele é doce, ele é gentil. E Ele precisa da nossa posição para fazer aquilo que Deus quer fazer do nosso tempo. Podemos passar pela terra e não viver as promessas de Deus. Isso é uma escolha minha e uma escolha tua. O que tu vais escolher? O que nós vamos escolher? Eu sei que eu tenho muito ainda, o caminho é longo. Eu sinto no meu coração, por mais que eu falo que eu estou preparada todos os dias, o caminho é longo ainda. Eu só peço, Senhor, renova as minhas forças, para que eu seja fiel até o fim. Me ajuda a ser fiel até o fim. Eu preciso ser fiel até o fim. E é só pelo Espírito Santo que vamos conseguir, queridos. Não é pela força do nosso braço. Porque quando lutamos com a força do nosso braço, nos cansamos, desistimos, nos revoltamos, abandonamos. Mas quando deixamos o Espírito de Deus se mover em nossas vidas, e a voz do Senhor, essa voz das muitas águas, se mover, e a gente ouvir essa voz, e essa voz nos direcionar, queridos, nada te para. Vamos passar por luta? Vamos passar por luta sim. A palavra de Deus diz, o salmista Davi é especialista em falar, né, sobre tribulação, ele é especialista em falar em perseguição. Acho que não teve homem mais perseguido na Bíblia do que Davi. E Davi fala o seguinte: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, que eu não desejo para ninguém, nem para mim, nem para você, mas a Bíblia diz que passaremos, eu estarei contigo. Meu vara e meu cajado te consolam. Minha vara e meu cajado te consolam. E o Senhor diz no final, vai ser tão lindo que o Senhor no final diz o seguinte, que Ele prepara uma mesa diante dos nossos inimigos. Que tremendo! Porque ali quando você está passando pelo vale da sombra da morte, o que tem de corvo, urubu, demônio das trevas, querendo que você seja, que você pare, que você desista, que você morra neste lugar, eles estão lá festejando a tua derrota. Eles estão lá torcendo como na arquibancada. Eles estão lá na arquibancada torcendo para você parar, para você desistir. Mas no final o Senhor fala que preparas uma mesa diante dos nossos inimigos. Diz o seguinte: se você passar pelo vale, você vai festejar, você vai celebrar, mas precisa passar pelo vale. E o vale nos torna mais forte. E nesse vale, quando passamos, recebemos patentes. E nesse vale, quando vencemos o inimigo, ele olha a gente com outro olhar, mas ele nunca vai desistir de te parar. Então nesse momento, queridos, antes da gente entrar nesse tempo de ministração, é 11h32 o meu relógio. Eu gostaria que a gente tivesse um tempo. Gostaria que você fechasse seus olhos nessa hora.
E eu gostaria muito que você ficasse à vontade. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar sentado, da forma que você sentir mais à vontade. Você está na casa do Pai, e na casa do Pai há liberdade. Se você quiser se afastar, ir para um canto, você fique à vontade nesta hora. Eu gostaria que nesse momento a gente fizesse uma oração, pedindo perdão ao Senhor, por todas as vezes que nós não ouvimos a voz dEle, por todas as vezes que nós deixamos nossos ouvidos ser alimentados por vozes estranhas, por vozes que nos enfraqueceram, por vozes que nos entristeceram, por vozes que deixou nosso coração doente. Eu gostaria que nesse momento, como igreja, eu e você pudéssemos orar e pedir perdão ao Senhor, perdão por não ouvir a voz dEle, amém? Eu gostaria que você orasse, você tivesse um momento com o Senhor. Nós teremos 5 minutinhos para isso, e após essa oração, nós vamos ministrar sobre a vida de cada um aqui, amém? Aleluia. Tenha seu tempo com o Senhor nessa hora. Senhor, como igreja, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão, Pai, por tantas vezes que não ouvimos a Tua voz, que não ouvimos a voz do Senhor. Oh Deus, esta voz poderosa, essa voz que nos conduz, essa voz que vai à frente, essa voz que derrota todos os nossos inimigos. Quantas vezes, Senhor, temos ouvido vozes alheias, vozes, Senhor, tão sutis, vozes muitas vezes doces, vozes, Senhor, que tem nos arrancado do propósito, vozes, Senhor, que tem enfraquecido nossa vida espiritual, vozes que têm tentado matar os sonhos e os projetos que Deus tem para as nossas vidas. Deus, o Senhor tem tantos sonhos lindos para nós. A Tua palavra nos diz que a Tua vontade ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. O Senhor tem o melhor para nós. A Tua palavra nos diz: se ouvirmos a Tua voz, nós vamos comer o melhor dessa terra, seremos prósperos, abençoados. Oh Deus, se ouvirmos a Tua voz, o Senhor nos diz que podemos passar por dificuldades, mas o Senhor tem uma mesa preparada, uma mesa para celebrar a vitória. Nos perdoe em nome de Jesus esta manhã como igreja, Pai, por estarmos ouvindo tantas vozes. Oh Deus, tantas vozes, Senhor, que tem nos tirado, Senhor, deste lugar que não devemos sair. Vozes que deixam nosso coração tão doente, tão doente. Vozes do desânimo, da derrota, vozes da enfermidade. Oh Deus, quantas vozes, vozes da comparação. Oh Deus, quantas vozes que têm se levantado neste tempo contra as nossas vidas, para que a gente não viva a totalidade que o Senhor tem para nós. Essas vozes, Senhor, têm roubado
a plenitude que o Senhor tem para as nossas vidas, para as nossas casas, famílias, trabalho, ministério. Ó Deus, essas vozes, Senhor, têm nos enfraquecido. Essas vozes têm trazido tanta tristeza ao nosso coração. Pai, nos perdoa. Em nome de Jesus, esta manhã eu te peço perdão como igreja aqui neste lugar. Nos perdoe, Senhor, por ouvir essas vozes, por dar tanto crédito a essas vozes. Mas nós queremos nos posicionar, Pai, como filhos de Deus. Queremos nos posicionar, Pai, em nome de Jesus, viver as Tuas promessas. Queremos, Senhor, acima de tudo, sermos guiados pelo Teu Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita dentro de nós, o Espírito da verdade, o nosso Consolador, o nosso companheiro, o nosso ajudador, o Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha reinar sobre as nossas vidas, venha nos guiar. Que o Espírito Santo nos ajude a discernir essas vozes. Que o Espírito Santo nos ajude a discernir essas vozes, para que não sejamos enganados, para que não sejamos roubados, para que não sejamos frustrados, derrotados. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o desejo do meu coração para as nossas vidas neste lugar, que precisamos aprender a ouvir essa voz. Precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos ouvir a voz da palavra, precisamos comer do trigo puro, o trigo puro, a palavra pura de Deus, precisamos comer dela. Perdão, Pai, perdão, porque muitas vezes damos tantas importâncias a outras vozes e não ouvimos a voz que procede da Tua palavra. Nos perdoe. Damos tanto, Senhor, ênfase, Senhor, a tantas coisas nessa vida, a tantas pessoas. Oh Deus, mas não quero dizer que não são pessoas guiadas por Deus, mas acima de tudo, o que mais precisamos é ouvir a Tua voz. A Tua voz, é a Tua voz. Precisamos ter experiências com esta voz. Nos ajude, nos perdoe em nome de Jesus esta manhã, por negligenciar a Tua voz, por calar a Tua voz, por ignorar a Tua voz. Nos perdoe em nome de Jesus, nos perdoe, nos perdoe.